Vimos também uma das vibrações aqui no Prenda, eu acho que é o lote 1, né? Então, a falta da presença do engenheiro geógrafo em si, vamos ter sempre estes problemas. É só ao projetar dizer, ok, a Casa das Máquinas tem que ficar afastada da zona onde vai ter as pessoas, onde vai ter a movimentação. Se vai construir ou remodelar, sintoniza 95.5 e aprenda os passos certos para uma construção de sucesso. À sexta-feira, das 11 às 12 horas, o Café do Arquiteto na 95.5 FM ajuda-lhe a construir, reduzindo as margens de erro da sua obra. Siga o Café do Arquiteto no Instagram, Spotify, goste, comente e partilhe. O tema central do mês de agosto, especialistas a considerar na obra, e hoje vamos falar com 12 especialistas que certamente vão trazer-nos aqui uma visão completamente diferente daquela que normalmente estamos habituados se tivermos a falar de construção civil, mas são áreas importantíssimas, que várias vezes são assim deixadas de lado, pois embora um dos nossos convidados já me tenha adiantado em off que a sua profissão tem grande importância, porém ainda muita gente desconhece a mesma. Estou a falar do engenheiro Mauro Sibingo, que é engenheiro acústico, e também do engenheiro geográfico Denilson Mendonça. Meus senhores, bom dia e bem-vindos. Bom dia, sim, muito obrigado. Bom dia. O engenheiro Mauro está conosco via WhatsApp, esperamos que nos esteja a ouvir bem. Estou a ouvir perfeitamente. Nós também estamos a ouvi-lo perfeitamente. Mais uma vez, bem-vindo ao Café do Arquiteto. Muito obrigado, agradeço pelo convite, é uma grande honra poder estar aqui nesse espaço para falar de coisas muito importantes que muitas das vezes são deixadas de parte, como disse muito bem. Começando já pelo engenheiro Mauro. Engenheiro, quem é o engenheiro acústico dentro de uma obra? Dentro de uma obra é aquele que preocupa-se com uma das sensações ou uma das partes da experiência que um cliente tem quando tem sua obra concluída, não é? Que é a questão do som. Né? O engenheiro acústico, né? Só para definir já o que é acústica, engenharia acústica é a especialidade que estuda como é que o som se comporta dentro e entre os espaços, né? Como é que ele se propaga, como é que ele se reflete e como é que ele se isola, né? E dentro disso nós desenhamos soluções para controlar esse comportamento, né? A acústica é muito ampla, mas existem duas áreas principais, né, que são acauteladas ou devem ser acauteladas numa obra, que é o isolamento acústico e o condicionamento ou tratamento acústico. E explicando já o que é o isolamento acústico é basicamente impedir, né, ou diminuir a quantidade de som que passa de um espaço para o outro, né? Um exemplo, eu tenho o meu apartamento, mas eu não consigo dormir porque eu ouço o vizinho a andar, né? O vizinho de cima a andar. Ou eu ouço o vizinho quando põe música. Então, o isolamento acústico serve para impedir isso de acontecer. Já o condicionamento acústico serve para controlar a qualidade do som dentro do próprio espaço, né? Podemos falar de exemplos de igrejas, auditórios, onde a fala é preciso ser bem percebida, escolas. O condicionamento acústico vem para garantir que haja qualidade sonora dentro do espaço, para que a fala seja bem percebida e bem recebida por aqueles que estiverem no local a ouvir, né? Então, só para introduzir, esse é o papel do engenheiro acústico na obra. Muito bem, vamos já voltar à conversa com o engenheiro Mauro. No entanto, também temos outro especialista que é indispensável numa obra. Qual é o papel fundamental do engenheiro geográfico na fase de planeamento de uma obra de construção civil? Denilson, e não menos importante, quem é este profissional na obra? Bem, um engenheiro geógrafo é o responsável pelo dimensionamento, informações precisas, detalhadas sobre um determinado terreno ou espaço. Pois, embora ele dependendo de certos aparelhos, né, que são aparelhos topográficos, desde a estação total, nível, mira, GPS, que são GNSS,
lidar, e estamos a falar de fotografias aéreas, né? Então são todos esses componentes que naturalmente o engenheiro geógrafo depende para poder fazer a sua execução de obra. Pois embora também aqui no nosso país, em Angola, quando falamos de engenharia geográfica, algumas pessoas entendem mais quando se fala de topografia, né? Porque vejam, automaticamente está com uma máquina, parecia que está a fazer fotografias. Então é da responsabilidade do engenheiro geógrafo, né, manusear todos esses equipamentos topográficos. Existe o topógrafo, e já fez referência, e existe o geógrafo. Onde é que está propriamente a diferença destes dois profissionais? Bem, a grande diferença está na execução. Primeiro, o topógrafo em si, ele faz o levantamento. O engenheiro geógrafo, ele faz a coordenação para que, na verdade, esse topógrafo tenha as bases bem estruturadas a fim de lhe ajudar no processo de trabalho. Ou seja, são dois profissionais que têm que andar de mãos dadas. Exatamente, porque o técnico de topografia, como o nome já diz, é a parte média, né, da engenharia geográfica, ou seja, é a parte inferior em que o engenheiro geográfico, né, tem dado as suas responsabilidades. Muito bem, voltando ao engenheiro Mauro. Engenheiro, quais são as principais falhas acústicas observadas nas construções habitacionais em Angola e como é que as mesmas podem e devem ser evitadas? Bem, eu posso apontar aqui duas falhas. A primeira vai parecer engraçado, mas é a inexistência de acústica, né, de tratamento acústico nas edificações em Angola. Infelizmente, ainda nos dias de hoje, né, ainda vemos, claramente que já houve uma melhoria, mas ainda vemos poucas edificações, construções com esse pensamento de incluir a acústica no projeto. Então, para mim, essa é a primeira falha, a inexistência. Agora, a segunda falha é quando, de facto, já existe, se calhar, alguma vontade de implementar soluções acústicas, né, dentro da edificação, no projeto em si. Porém, a especificação de materiais é mal feita, né? Ou seja, os materiais escolhidos para executar né, essa solução acústica são mal escolhidos. Na maioria das vezes não são escolhidos por um engenheiro acústico. E o terceiro ponto nesse caso é a altura em que decidem incluir a acústica no projeto. Okay? A acústica deve ser incluída no anteprojeto, antes das paredes estarem a ser erguidas, quando estão na fase de planificação, de desenho. Essa é a altura ideal para incluir a acústica. Mas, muitas das vezes, a acústica é dada como um acabamento, né? Como um elemento de acabamento. Então, depois de erguerem já as paredes e está tudo terminado, é que se lembram, agora temos que resolver a acústica. E quando chega essa fase, é possível resolver, porém as soluções são muito mais limitadas e muito mais caras. Okay? Só para dar um exemplo sobre o ponto que eu estava a dizer da especificação errada de materiais, tem um caso que aconteceu no Brasil, só a título de exemplo, de uma discoteca chamada Kiss. Eles queriam fazer isolamento acústico e foram na internet e compraram espumas acústicas, né, que se vê muito por aí, umas espumas cinzentas, que se vê muito nos estúdios, na verdade. E eles colaram aquela espuma nas paredes, no teto, e acharam que o problema estava resolvido. O que acontece? Eles a terem lá uma das noites normais na discoteca, parece que estavam aí com aqueles fogos de artifício que colocam junto às garrafas, quando alguém compra garrafas e etc. E não se aperceberam que aquilo estava a lançar faíscas para a espuma acústica que foi colocada no teto. Qual foi a consequência? Um incêndio. Né? Aquilo começou a gerar muito fumo e morreram, creio que, mais de 300 pessoas. Então, qual foi o erro? Especificação do material. Não se colocaria uma espuma acústica dentro de um local fechado como uma discoteca, não é? E sem contar que o material em si também nem é para isolamento acústico, né? Então, eu diria que esses são os pontos, só recapitulando, que são as maiores falhas que eu encontro, né, em Angola, né? A inexistência, primeiramente, né? A falta de inclusão
de soluções acústicas no projeto, na fase de anteprojeto, na verdade. E quando há essa preocupação é não contratarem um engenheiro para especificar corretamente os materiais que devem ser utilizados. Ainda com o engenheiro Mauro, engenheiro, existe daquilo que eu consegui perceber da sua fala, existe aqui uma diferença também entre um isolamento feito propriamente para discotecas, casas de música, igrejas e depois para a zona residencial, é isso? Bem, na verdade a diferença claramente seria, cada caso é um caso, não é? Imaginemos uma discoteca, a quantidade de som que é gerada ali, de ruído, é muito diferente de uma zona residencial, não é? Uma discoteca nós sabemos que haverá muito barulho, muita movimentação. Logo, o isolamento vai ser feito pensando nisso. O nível de isolamento necessário para aquele espaço é diferente de uma zona ou de uma residência. Okay? Mas isso também depende não somente da utilização que vai ser dada ao espaço, mas também o espaço envolvente. Né? Imagina, se nós construirmos uma discoteca, que desde já está errado, mas construirmos uma discoteca numa zona residencial, não é? Obviamente que o isolamento que vai ter que ser feito vai ter que ser muito mais intenso, devido ao meio envolvente, né? São residências, as pessoas querem descansar e os horários em que essa discoteca vai estar a funcionar são horários que as pessoas vão estar a descansar, né? Eu dei esse exemplo porque ainda encontra-se em Angola alguns casos do género que não se deveria, mas aí está a importância de nós incluirmos a acústica desde o início. Evita situações do género. Por exemplo, se eu for chamado, um engenheiro acústico, se for chamado no momento do anteprojeto, e ele reparar que tem o plano de construir uma discoteca numa zona residencial, a primeira coisa que ele vai dizer é o seguinte: convém escolher um outro local. Né? Porque isso já diminui custos. Porque o isolamento, a intervenção que vai ter que ser feita vai ser muito mais reduzida. Já construindo numa zona residencial, né, obviamente que vamos ter que investir um pouco mais para garantir que os vizinhos não serão incomodados. Então, sim, é importante nós avaliarmos primeiramente qual é a utilização do espaço, né, para percebermos quais são as necessidades, né, daquele espaço, tendo em conta o ruído, o meio envolvente, e obviamente também entender, né, como eu já disse, o que é que está ao redor daquele espaço. Muito bem, voltando à conversa com o engenheiro Denilson. Engenheiro, como é que se representam os dados coletados de forma clara e precisa em mapas ou até mesmo plantas topográficas? Bem, para se fazer uma representação do mesmo, existem técnicas que nós, como os engenheiros, precisamos seguir a risco. Estamos a falar primeiro de definir a escala precisa, para que, na verdade, todos os componentes registrados no terreno estejam todas elas bem apresentadas. Depois, definirmos a legenda, que é para colocarmos os nomes de todos os objetos que a gente conseguiu extrair do campo, e a simbologia, que é definir em função das cores, né? Isso para que o desenho em si esteja com maiores informações, e desde já colocar o título, as orientações e sem esquecermos, né, a orientação geográfica. Nem todo tipo de solo é propício para a construção ou depende das normas aplicadas pelos engenheiros? Bem, na verdade não, porque o que é que acontece? O engenheiro geógrafo, na verdade, ele está antes, durante e depois de qualquer trabalho. Primeiro é que se faça um reconhecimento desse terreno, depois faz-se o levantamento topográfico detalhado desse mesmo terreno, depois é apresentado ao arquiteto ou ao engenheiro civil, a fim de que, na verdade, lhe é mostrado a configuração morfológica do espaço. Depois, só assim é que o engenheiro civil, né, apresenta o projeto, que o topógrafo ou engenheiro geógrafo em si vai fazer as suas implantações nesse mesmo terreno. Mas antes é observado pelo engenheiro civil, a fim de que aprove se na verdade está pronto, né, para poder colocar o projeto primitivo. Muito bem. Engenheiro Mauro. Certo. Engenheiro, muitas das vezes nós olhamos para alguns profissionais ligados à construção civil de maneira não tão necessária ou eficiente. Sente que, como engenheiro acústico, esta área já tem mais aceitação ou precisa-se de um bocado mais de conhecimento?
Bem, eu, sendo bem sincero, acredito sim que já houve. Eu estava a dizer que eu acredito que já houve uma melhoria, né? Há uns anos atrás, a minha área era muito mais ignorada do que nos dias de hoje. Hoje eu consigo perceber que cada vez mais existe essa preocupação de incluir a acústica nos projetos. Mas ainda assim não é suficiente, né? Eu sinto que não é suficiente, tendo em conta a importância que a acústica tem. Eu sinto que nos dias de hoje, por parte de muitos profissionais, ainda olham para a acústica como se fosse algo de luxo, né? É algo que não é necessário, não é uma necessidade. E isso não é uma verdade. Só para termos noção, a ausência da acústica está também relacionado com problemas de saúde. Por exemplo, problemas cardiovasculares, problemas psicológicos, não é? A exposição contínua ao ruído gera problemas de saúde, não é? É só um exemplo prático. Nós, quando estamos no trânsito, né, estamos no carro, a maioria das pessoas, né, por mais calmas que sejam, mais serenas que sejam, mas quando estão no trânsito, todo mundo se transforma em monstro. Porque aquela exposição, aquele barulho, buzina daqui, barulho dali, aquilo afeta o nosso psicológico. Então, o mesmo acontece se nós estivermos numa residência ou em qualquer espaço onde nós não encontramos esse conforto acústico. Isso, com o tempo, vai gerando problemas psicológicos. Em grandes cidades, né, como a nossa de Luanda, que há muito movimento, muito barulho, muito ruído, nós vamos ver, né, que dados mostram que existe também um aumento de casos de problemas psicológicos, problemas cardiovasculares. Isso tudo está atrelado também à ausência de tratamento acústico nos espaços, nas edificações. Portanto, se algo já afeta a saúde, se a acústica, essa falta de acústica já afeta a nossa saúde, logo não deveria ser levada como algo que vou deixar para depois, vamos lá ver se vai dar, se vai ter orçamento para incluir a acústica no projeto. Isso deve ser algo que deve obrigatoriamente fazer parte do projeto. Assim como num projeto não deixam de olhar para a parte hidráulica, não deixam de olhar para a parte estrutural, não deixam de olhar para a parte da eletricidade, né? Ninguém constrói um edifício sem eletricidade. Assim deveria ser a acústica. Não se deveria construir, pensar em construir, sem pensar também na acústica, né? A acústica faz parte do bolo, não é uma opção, deveria ser uma obrigação, né? Mas também existe um outro ponto que de alguma forma também contribui para essa desvalorização. Em outros países, né, como Portugal, Brasil, existem normas, existe uma regulamentação, né, que define, né, define níveis de acústica que devem ser alcançados em edifícios, em diferentes tipos de espaços. Isso já é algo legal, faz parte da lei. A lei exige isso. Logo, ainda que o construtor ou a empresa que tiver a fazer o projeto queira ignorar isso, não vai poder ignorar porque será cobrado depois, não é? E em Angola já houve algumas tentativas de tentar criar regulamentações ou normas, mas ainda não tem nada específico, né? Não tem nada específico. Então, isso de alguma forma também influencia, né? Porque não há nada que nos obrigue a incluir a acústica nos projetos, né? Então, isso tudo influencia nessa desvalorização que ainda é sentida nessa área. Desta feita, engenheiro, precisa-se então que existam aqui regulamentações, normas técnicas e específicas que possam ser aplicadas ao controle de ruído e conforto artístico aqui em Angola. Exatamente. Por exemplo, eu estava a dar exemplos de outros países. Em Portugal, por exemplo, existe uma lei que é chamada Lei do Ruído, né? E que define o seguinte, né? Em zonas residenciais, né? Durante o dia só é permitido que haja ruídos até um certo nível,
né? Vou dizer 55 dBs, né? À noite só pode chegar até 45 dBs, ok? O que isso vai influenciar? Eu, quando estiver a construir, a fazer um projeto numa zona residencial, eu sabendo já que existe essa lei, eu vou já fazer a casa ou a construção pensando nisso, né? Eu vou construir já pensando que nesta zona os níveis de ruído só podem chegar até este nível. Logo, a casa ou o edifício que eu tiver a construir tem que ter já isolamento acústico para garantir que as pessoas que estiverem dentro desse espaço vão poder falar, vão poder fazer o que tiverem que fazer à vontade, sem extrapolarem aquilo que está definido pela lei. Quando não há nada específico, né? Por exemplo, eu posso construir uma casa, eu posso até fazer o isolamento acústico, mas não tem nenhuma lei que diz que eu tenho que atingir este nível de isolamento, né? Então, eu vou fazer um isolamento com base naquilo que eu acho que tenho que fazer, o que tiver bom para mim eu faço, mas quando há uma lei que define com exatidão os níveis que devem ser alcançados, né, e que depois há uma fiscalização, né, nós estaremos a evitar muitos problemas, né, mesmo a nível urbano. Nós muitas das vezes ouvimos reclamações, por exemplo, na centralidade do Quilamba já vi várias notícias de moradores a reclamarem dos restaurantes que estão debaixo dos prédios e que não conseguem dormir e etc. Isso também, a culpa disso é também essa falta de normas, de regulamentos, né, que define que, ok, um restaurante debaixo de um edifício, claramente que tem a questão de horários, né, isso também é um ponto, mas a partir do momento que temos um restaurante debaixo de um edifício, deveria ser exigido àquele que estiver a construir esse restaurante que tem que ter acústica naquele espaço, obrigatoriamente. Né? Se não tiver, o projeto não é aprovado pela administração. Então, a falta de regulamentos também, de certa forma, se calhar, de certa forma não, eu creio que é um dos maiores causadores dessa negligência que tem havido em relação à acústica. E ainda bem que o engenheiro falou sobre esta questão Portugal, mas na Suíça também não existe propriamente uma lei federal que proíba assim o barulho. No entanto, há um contrato silencioso que reforça a proibição de ruídos que incomodem os vizinhos, especialmente entre as 22 e as 7 horas da manhã. Esta prática que é respaldada pelo Código Civil suíço e é também considerado neste país uma violência grave do direito ao descanso alheio. Nós já vamos voltar a conversa com o engenheiro Mauro. Vamos agora voltar para o engenheiro Denilson, o nosso engenheiro geógrafo, que está aqui a falar-nos sobre questões muito importantes relacionadas ao solo, à terra, embora estejamos também às vezes a fazer confusão entre um geógrafo e um topógrafo. No entanto, voltando à conversa, Denilson, qual é a importância então da análise para o correto escoamento de águas fluviais ou águas da chuva e também para a prevenção de inundações numa altura em que nós já estamos neste período de chuvas em Angola e continuamos a assistir a condomínios, a residências, até mesmo os troços de estradas que acabam ficando inundados pela água da chuva. O que é que se passa? O que é que falhou durante essas construções? Bem, se olharmos para as nossas construções em Angola, muitas das vezes é falta, né, de presença do engenheiro geógrafo, né, para que na verdade faça o levantamento para definir bem as quedas das águas fluviais, a criação de bacias de retenção, né, as sarjetas totalmente equipadas, para que na verdade receba esse avultado de quantidade de águas fluviais. Então, o que se nota naturalmente é mesmo a falta de um engenheiro geógrafo em campo para que na verdade defina isso em função das cotas altimétricas, né, definida no mesmo local, porque na ausência de um engenheiro geógrafo, né, ou de um técnico de topografia, automaticamente não se define bem o escoamento das águas pluviais. Aliás, a vizinhança já as chuvas, e é importante que naturalmente
tenha presença de um engenheiro geógrafo, para que, na verdade, dê o melhor levantamento topográfico, a fim de que, na verdade, passa-se a definir bem as quedas dessas águas fluviais. Até porque, como disse há instantes, nem todo o solo é próprio para a construção de residências. Exatamente. Por quê? Porque nós temos hoje terrenos com lençóis de águas e temos outras que têm linhas de águas. Muitas das vezes, por falta de acompanhamento, muito das populações em si, eles chegam e automaticamente só constroem. Não sabem que aquilo é uma linha de água. Como consequência, quando vêm as chuvas, né, automaticamente os varre a todo. Então, isso é falta de ter o acompanhamento, né, de um especialista na área. Muito bem, até mesmo também para as questões ligadas ao cumprimento dos planos diretores municipais, porque temos planos diretores a serem erguidos, principalmente no município de Viana, um dos poucos com plano diretor que exista, de facto, e que os profissionais conheçam, e que no final do dia existe um plano diretor, mas não existe o cumprimento de algumas normas que acabam fazendo com que os bairros fiquem debaixo d'água, tal como assistimos o ano passado durante o período de chuva, por exemplo, no bairro aqui no Quilambaquiás, no Golfo 2. Como é que nós também devemos evitar? Porque passa por quem de direito rege a construção das casas, os Estados, administrações, mas depois tem a própria população que desconhece a existência desses profissionais que às vezes já fazem uma leitura e que dizem que não é para construir. A teimosia também da população acaba sendo uma dor de cabeça. Pois claro, porque nós assistimos, acredito que deve ser há 2 meses ou 1 mês atrás, né? As administrações alegaram que agora precisa empregar mais de 3.000 topógrafos, né, em cada administração, ou no geral. Isso para que, na verdade, eles tenham acompanhamento disso. Porque hoje, né, ou por hoje, muitas das construções é sem acompanhamento. Basta ter um terreno, automaticamente nós sabemos que não, vamos construir. Esquecemos que aquilo, na verdade, não basta só construir, precisa ter automaticamente um acompanhamento. Por quê? Porque eu disse desde certa instância que um engenheiro geógrafo, né, ou então um topógrafo, vamos assim dizer, porque acredito que é isso que as pessoas conhecem melhor, ele está presente antes, durante e depois. Antes, porque eu já disse, primeiro faz um levantamento, depois ele vai fazer as implantações, depois faz o monitoramento, que é o controle remoto. No caso, uma edificação em si, né, é importante que tenha um acompanhamento por causa do estudo da verticalidade. Ou seja, são as vibrações que essa mesma construção vai ter em função do tempo. Quando não tem o acompanhamento, né, porque os edifícios em si, eles têm tempo de vida útil. Então é preciso que tenha um engenheiro geógrafo para que, na verdade, faça um monitoramento, controle aparente, para ver até a quantos milímetros esse edifício está a mexer, né? E essas vibrações, quando é milimétrica, ainda é aceitável, mas quando já envolve centímetro, automaticamente aquilo tem que desalojar as pessoas daí. Nós acompanhamos muito o caso, vimos aqui o prédio da DENIC, vimos também uma das vibrações aqui no Prenda, eu acho que é o lote 1, né? Então, a falta da presença do engenheiro geógrafo em si, vamos ter sempre esses problemas. Então, é importante e de suma importância, né, termos esses técnicos em locais dessa envergadura, para que, na verdade, dita há quanto tempo, né, ou seja, qual é a velocidade aparente desse mesmo edifício, para evitarmos perdas de muita gente. Vamos voltar à conversa e, assim, a título de curiosidade pessoal, eu gostaria também que o topógrafo daqui a pouco, que o geógrafo daqui a pouco falasse um bocado sobre os meios que são usados para chegar-se à medição do solo, no caso, por exemplo, de edifícios que têm sapatas com, 22 metros abaixo do solo. Eu estou muito curiosa para descobrir como é que se faz esse tipo de estudo, como é que se perfura o chão até essa distância para que edifícios de 20, 40 pisos estejam no chão e fiquem firmes durante vários anos. Nós vamos voltar a conversar daqui a pouco com o engenheiro Mauro Sibingo, que é engenheiro acústico, e também com Denilson Mendonça, que é engenheiro geográfico. São 11h38, nós voltamos daqui a pouco. Evite multas administrativas e perdas de dinheiro vendo como poderá ser o seu imóvel antes de construir ou remodelar. Escolha o seu projeto em www.masterplanangola.com ou envie a palavra projeto para 942-646-393 até ao dia 10 do próximo mês. O programa onde aprende a construir e remodelar de forma sustentável com conselhos de profissionais da nossa praça. Das 11 às 12 horas na 95.5. Sintonize e envie as suas questões.
São 11h42. Tem tantas áreas da construção civil que nós não temos nem noção. Estava eu aqui a conversar com o engenheiro geógrafo Denilson Mendonça e eu questionei sobre nós não sermos um país que tem o risco de terremotos, e estava ele a me dizer que esta é uma outra área para outros especialistas, mas que também fazem parte da construção civil, e que seria muito importante termos aqui alguém ligado a esta área para nos trazer assim uma fotografia de como é que é o nosso território e por que motivos Angola não é um país que está propriamente na rota de terremotos. Atenção que nada é impossível, então não é que estejamos 100% seguros desta informação. Vamos voltar a falar um bocado mais sobre a profissão de geógrafo e também de engenheiro acústico. Vamos voltar a conversa com o engenheiro Mauro, ele que está connosco via WhatsApp. Engenheiro Mauro, estamos de volta. Gostaria de saber de si como é que a escolha de caixilharias, vidros e portas influencia diretamente a eficiência acústica de um edifício. Ok, boa. Olha, as janelas e portas, né, são normalmente o elo mais fraco do isolamento acústico de um edifício, né? Mesmo tendo as paredes bem isoladas, uma janela mal vedada compromete todo o resultado, né? Esse também é um dos erros que muitas das vezes é cometido, né? Nós muitas das vezes preocupamos-nos com as paredes, mas existem esses elos fracos que, se não forem bem resolvidos, acaba por estragar todo o trabalho. Por isso, fatores que fazem a diferença, né, na escolha da caixilharia, dos vidros. A espessura é um dos fatores importantes. O tipo de vidro, né, esse vidro duplo, por exemplo, com câmaras assimétricas, normalmente tem um melhor desempenho do que vidro simples grosso. A qualidade da vedação, borrachas, o tipo de caixilho, ou seja, todos esses elementos influenciam ou contribuem para um bom isolamento ou para um mau isolamento, né? Então é esse tipo de coisas que deve ser decidido na fase de anteprojeto, né? O tipo de caixilharia que vai se usar, o tipo de porta que vai se usar, o tipo de vidro que vai se usar. Mas para sabermos exatamente o que nós precisamos e não estarmos a fazer investimentos empiricamente, é necessário que seja feito um diagnóstico, né? Para percebermos primeiramente quais são as necessidades daquele espaço, e depois nós conseguimos especificar o que é que deve ser utilizado a nível de material, né? Por exemplo, nós falamos aqui no início da nossa conversa sobre o nível de isolamento, né? Falando de isolamento que é necessário numa discoteca, se não ser o mesmo que será necessário numa zona, num edifício, numa residência, digamos assim. Então, isso também parte da escolha dos materiais, né? A porta que eu vou usar numa discoteca não é a porta que eu uso numa residência, num restaurante, né? Então, isso tudo também parte do diagnóstico, né? Perceber qual é o problema que aquele espaço de facto tem, qual é o nível de ruído gerado por aquele espaço, ou o nível de ruído que entra naquele espaço, e somente assim conseguiremos escolher de forma assertiva o tipo de material, desde portas e janelas, que devem ser utilizadas. E qual é o principal benefício econômico a longo prazo de investirmos num projeto de acústica logo na fase de concessão do imóvel? Olha, o benefício mesmo é que fica muito mais barato, né? Eu estou aqui a dizer desde o início, não é, que quando nós incluímos ou investimos em acústica na fase de concessão, né, na fase que está-se a criar aí o conceito, o anteprojeto, existem coisas que até não vai ser muito necessário adquirir material, mas são decisões que vão ser tomadas que já vão contribuir para uma boa acústica, né? Eu dei o exemplo da discoteca numa zona residencial. Contratando um engenheiro acústico já no início, ele prontamente vai lhe dizer que, olha, essa zona não é uma zona para construir uma discoteca, né? O investimento que será feito se construir a discoteca naquele local, né, é muito maior do que se escolher um outro local apropriado para esse projeto,
Então, não foi necessário comprar nenhum material, mas é uma decisão que poupa muito dinheiro ao construtor, não é? Ao empreiteiro ou quem estiver à frente do projeto. Então, eu diria que o maior benefício mesmo é o fator econômico, é o fator de investimento, é muito mais barato, e conseguimos resolver esses problemas, na maioria das vezes, com materiais que nós já temos localmente, né, em Angola, sem haver necessidade de importar nada, quando estamos nessa fase. Agora, quando é fase de correção, o espaço já foi erguido, né? Às vezes por negligência mesmo de quem estava à frente do projeto, deixou a acústica para o final, os custos vão ser muito mais altos, né? Acho que é algo comum mesmo, acredito que na construção, que corrigir é sempre mais caro do que fazer certo no início, né? A correção sai sempre muito mais caro. Então, o benefício seria mesmo esse, fica muito mais barato, conseguimos adaptar as soluções ao próprio projeto, não é? Já quando é na correção, se calhar as soluções que vão ter que ser aplicadas vão contra o conceito do projeto, né? Se calhar não vão de acordo com aquilo que o arquiteto projetou a nível visual, a nível estético, não é? Então acabamos por ter muitas surpresas que poderiam ser evitadas se desde o início já se tivesse incluído a acústica no projeto. Engenheiro Mauro, não menos importante, para terminarmos a nossa conversa, eu gostaria também que falasse um bocadinho sobre a poluição sonora por parte das maquinarias que muitas das vezes estão espalhadas por toda a cidade capital, quando estivermos a falar de obras de melhorias e não só. Existe uma parte da acústica preparada para esta dinâmica, ou é normal que tenhamos máquinas às 3 da manhã a fazerem barulho e infelizmente a tirarem o sono da população? Bem, isso também é algo muito importante de se falar. Essas máquinas, né, aqui existem dois pontos. Tem a população no geral, né, que é obviamente afetada por esse ruído que é gerado dessas máquinas que ficam a fazer, são utilizadas para trabalhos às vezes noturnos, mas existe também a questão dos trabalhadores em si, as pessoas que estão a operar essas máquinas ou que estão aí a fazer o trabalho junto dessas máquinas. Elas estão expostas a um nível de ruído muito prejudicial, que a longo prazo certamente vai trazer problemas de saúde, né? Como eu já tinha mencionado, problemas psicológicos, problemas de aumento de stress, até problemas cardiovasculares. Isso tudo está atrelado também a essa exposição ao ruído. Mas como é que nós podemos resolver isso? Existem formas de resolver isso, né? Existem mecanismos que podem ser utilizados para mitigar essa situação. Por exemplo, né, digamos assim, num exemplo de uma fábrica, né, que também tem muitas maquinarias, ou às vezes não precisa ser propriamente uma fábrica, né? Nós em Angola usamos muitos geradores também que geram muito barulho. Então, qual é a decisão que deve ser tomada, se possível, logo de início? Ao construir aquele espaço, ao pensar, ao desenhar aquele espaço, nós devemos colocar a casa das máquinas ou a zona onde tem essas máquinas distante de onde as pessoas vão estar, né? Essa é uma decisão já simples, que nem precisa de grande investimento. É só ao projetar, dizer, ok, a casa das máquinas tem que ficar afastada da zona onde vai ter as pessoas, onde vai ter a movimentação. Ok, não é possível afastar tanto assim, não temos muito espaço. É possível fazer um isolamento, primeiramente na própria casa das máquinas, né? Fazer uma espécie de cabine ao redor daquela máquina. Essa é uma das opções. E temos também a opção de usar bases anti-vibração, né? Que são umas bases de borracha que são colocadas por baixo da máquina, né? Por que acontece? Normalmente essas máquinas, o ruído que elas geram dois tipos de ruídos, que é o ruído aéreo, né? O que é o ruído aéreo? É música, ruído que se propaga pelo ar, música, aviões a passar, isso é ruído aéreo, né? Não é um ruído que está atrelado propriamente à estrutura. Mas para além desse ruído, essas máquinas também geram o ruído de impacto,
né? Que é o ruído que, imaginemos, eu tenho um apartamento, o vizinho de cima, quando ele bate o pé no chão, eu ouço. Isso é ruído de impacto. Se ele deixa cair um prato, eu ouço. Isso é ruído de impacto, né? Caiu algo e gera um impacto, uma vibração. Então, as máquinas normalmente geram também esse ruído de impacto, porque elas vibram. Então, uma das técnicas utilizadas para resolver essa situação é impedir que essa máquina esteja atrelada diretamente ao chão. Por quê? Porque ela, se estiver diretamente no chão, né, as vibrações vão passar para os outros espaços. Não é? Então, uma das técnicas que nós usamos é desacoplar a máquina do chão, colocando uma base por baixo, né, que é essa manta, essa base anti-vibração que eu mencionei, que vai, de alguma forma, dissipar essa energia, né, da vibração para que não seja sentida pelas pessoas que estiverem ao redor. Então, existem sim formas de mitigar isso, existem sim formas de resolver isso, porque de facto é algo muito prejudicial. Parece que não, mas é algo silencioso, digamos assim, que nós não sentimos o prejuízo que aquilo traz à nossa saúde de início, mas a longo prazo aquilo é muito prejudicial. Então, tanto para quem está ali perto, o trabalhador, o operador, que está ali perto da máquina, que é muito mais afetado do que os demais, mas também para quem está ao redor e tem que conviver com esse tipo de ruídos. Muito bem, muito obrigada, engenheiro Mauro. Vamos agora rapidamente ouvir mais uma vez o engenheiro Denilson. Engenheiro, para terminarmos a nossa conversa, que conselho deixa para quem está prestes a adquirir um terreno e quer garantir que este espaço reúna as condições ideais para poder construir? Bem, na verdade são muitos conselhos, né? Então vou ser mais detalhista com relação à área em que eu atuo. De princípio é a legalização, né? Isso junto das competências das administrações, né? Responsável por ela, e depois com o acompanhamento do engenheiro geógrafo, né? Isso para que na verdade, né, delimite a área, né, dê pelo menos os pormenores detalhados dessa área, para que se evite confusões com naturalmente os vizinhos. Então, é importante que, na verdade, tenha a presença do engenheiro geógrafo, né? Para que, na verdade, dê a forma e dimensão correta do espaço em que essa pessoa naturalmente gostaria de oferir. Portanto, não só essa, como também ela também poderia ser muito importante. Por quê? Por causa das construções. Hoje, para a fixação de uma sapata, para a colocação de um pilar, né? Então é importante que tenha naturalmente um engenheiro geógrafo, né? Para que na verdade defina a posição correta a partir de coordenadas, né? Coordenadas para que esta mesma casa esteja bem posicionada e fique distante de todos os acidentes geográficos que possam ocorrer aí. Muito obrigada, engenheiro Denilson Mendonça, ele que é engenheiro geógrafo, e também ao engenheiro Mauro Sibingo, que é engenheiro acústico. São 11h56 e assim fechamos a edição de hoje do Café do Arquiteto, aqui nos 95.5 FM da Luanda Antena Comercial. Muito obrigada mais uma vez e esperamos poder contar com os engenheiros em próximas oportunidades.